Glória ao Senhor que renovou a sua misericórdia sobre nós. Eu quero dar um bom dia para você que está conosco pela live. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra comigo a palavra do Senhor em 1 Reis. Glória a Jesus. Quantos estão preparados? Hoje o Senhor vai mover nas nossas vidas de uma maneira poderosíssima. Eu creio nisso. Amém? Aleluia. Gostaria de convidar você a fazer uma oração mais uma vez, amém? Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. Vocês querem repetir comigo? Então vamos lá? Glória a Deus. Fala, Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia, por esta manhã que o Senhor reservou para que eu pudesse estar na tua presença. Eu entrego a ti toda a minha vida e todo o meu coração, para que se cumpra em mim toda a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui já andaram de montanha-russa? Faz um sinal assim. Poucos. Glória a Deus. Poucos têm a coragem de se aventurar numa montanha-russa? Bom, mas para quem ainda não teve a experiência de andar numa montanha-russa, a gente vai simular hoje de manhã essa montanha-russa. Amém? Glória a Deus, para que você sinta pelo menos uma sensação do que é uma montanha-russa. Então, quando a gente senta e chega na montanha-russa, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Colocar o cinto, né? Geralmente é aquelas que vem por cima assim, né? Então, a gente faz crack, tá? E aí depois a montanha-russa começa subindo e ela começa tec, 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 tec. Não é assim? Aí depois ela dá um rasante para baixo. E aí depois para um lado e depois para o outro. Entenderam? Então vocês vão fazer junto comigo. Nós vamos ensaiar primeiro. Depois a gente vai fazer de verdade. Tá bom? Então vamos lá. Ó. 1, 2, 3 e... Espera aí só um pouquinho que eu vou ter que soltar o microfone. Olha aqui, vocês estão me ouvindo? Consegue me ouvir? Tá. Então vamos lá, coloca o cinto. Rec. Agora tá subindo. Agora caiu. Uou! Agora pra direita. Uou! Pra esquerda. Uou! Aí parou. Tá vendo? É só um pouquinho. É montanha-russa daqueles parquinhos que a gente vai assim, entendeu? Gente, olha aqui, gente. Por favor, pra direita, pra esquerda, todo mundo junto. Ei, a montanha-russa é a mesma. Tá todo mundo na mesma montanha-russa. Entenderam, gente? Tá? Então, programa seu cérebro aí. Quando eu falar pra direita, é pra cá, ó. Entenderam? Vamos lá, então? Então, vamos lá. É 1, é 2, é 3. Entrou na montanha-russa, agora o cinto. Rec. Agora tá subindo. Tá subindo. Agora vai descer. Uou! Pra direita. Uou! Pra esquerda. Uou! Parou! Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia. Então, para quem nunca andou de montanha-russa, sentiu só o gostinho.
Pastora, você é doida. O que você está fazendo a gente fazer isso agora? Pleno sábado de aleluia. Fazendo umas brincadeiras dessa. Gente, é porque nós vamos falar nessa manhã sobre emoções. E querendo nós ou não, as nossas emoções são como uma montanha russa. Um dia a gente acorda animado e a gente quer rasgar o leão no dente, na unha. No outro dia a gente abre o olho e fala: ai, por que eu acordei? E o Senhor vai nos capacitar nessa manhã para que possamos ter o controle dessas emoções. Amém? Porque não é errado nós termos emoções. O Senhor nos fez para termos emoções. O problema é quando as emoções é que nos controlam, ao invés de ser o contrário. Preste atenção no que nós vamos ler no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. A partir do versículo 4. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou, e se assentou debaixo de um junípero. É zimbro? Zimbro? Está na versão de vocês? É. E pediu por si para que pudesse morrer. E disse: basta, agora o Senhor tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Gente, pasmem vocês. Sabe quem que está dizendo essa frase? Um profeta chamado Elias. Não é qualquer profeta não, o profeta Elias. E ele tinha acabado de sair de um grande acontecimento. Ele tinha acabado de sair de um episódio onde ele foi lá e desafiou todos os 450 profetas de Baal e os 400 de Aserá. Colocou todo mundo no chinelo. Depois foi lá, clamou a Deus por fogo, fez o altar, clamou a Deus por fogo. Deus enviou fogo do céu, respondeu a oração de Elias. O povo viu que Deus era Deus. Elias foi lá, matou todos os profetas daquele demônio chamado Baal. Então era para ele estar como, gente? Uhul! Sim ou não? Sim. Mas nós estamos lendo um texto que depois dele ter passado por esses episódios, qual que era a fala dele? Ai, Deus, não aguento mais. Me mata logo, Deus. Porque eu não sou melhor do que os meus pais. Por quê? Porque ele recebeu ameaça de uma mulher, da rainha Jezabel, que ficou enfurecida por ele ter matado os seus profetas e disse: manda um recado para esse profeta Elias, que eu vou fazer com ele a mesma coisa. E ele, foge. E aí eu te pergunto, como pode um homem com tanta autoridade, com tanta intrepidez, com tanta ousadia, poucos momentos depois, está tão prostrado, tão derrubado, pedindo para si a morte? Não é diferente com a gente. É ou não é verdade? Ou é somente eu que acontece isso? Com você não acontece? Acontece? Então, glória a Deus, eu sou normal. Mas, amados, repare bem nessa frase que Elias disse: porque eu não sou melhor do que os meus pais. Isso tem tudo a ver com um coração ferido. Isso tem tudo a ver com uma alma machucada.
Isso tem tudo a ver com uma pessoa que não consegue controlar as suas emoções. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Amém? Eu preparei alguns slides e eu queria pedir para me ajudar aí. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, né? Através dos slides a gente vai conseguir compreender melhor algumas coisas. Amém? Eu acho que o pessoal de casa não vai conseguir ver, né? Não, né? Mas tudo bem. Pode passar para o próximo. Glória a Deus. Então, qual que é a primeira coisa que nós precisamos compreender? Que o ser humano, ele é composto de espírito, alma e corpo, tá? Você é uma composição. Quando Deus te fez, Ele não estava testando uma receita. Quando Deus nos criou, Ele nos planejou, Ele nos projetou para sermos tudo aquilo que Ele quer que nós sejamos. Amém? E por causa disso, Ele nos fez assim: espírito, alma e corpo. Pode passar para o próximo. Então, para que você tenha uma noção de como que isso funciona, o nosso homem espiritual, ele se conecta com as coisas de Deus, mas também com as coisas das trevas. O nosso corpo físico é tudo aquilo que nos conecta com esse mundo. E a nossa alma? A nossa alma é a nossa essência. A nossa alma, dentro dela reside as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso intelecto, a nossa personalidade. Amém? Então, por que é importante você saber disso? Para você entender exatamente aonde Deus vai trabalhar no seu coração nessa manhã. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre coração, ela está se referindo à alma humana. Não é esse coração aqui de carne, entende? Então, quando você lê na Bíblia falando sobre coração, está falando da alma do homem. E qual é a única pessoa que tem acesso à tua alma? Você mesmo e o Senhor. Amém? O psicólogo ele tem, mas ele tem uma limitação. Ele não consegue ir aonde Deus vai. O terapeuta consegue acessar a alma do homem? Consegue. Mas ele tem uma limitação. Ele só pode ir até onde ele dá conta. Deus é quem vai adiante. Amém? E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Pode passar para o próximo. Então, amados, é isso aqui que é o ser humano. Essa é a composição. Então, quando o Senhor nos fez, Ele fez para que o nosso espírito... O que é o nosso espírito? É o fôlego de vida que Deus nos deu. Amém? Eu estou achando que esse microfone está com eco, tá? Qual a impressão minha? Tá um pouquinho, né? Quando Deus soprou do seu espírito sobre o homem, Ele compartilhou com o homem do seu espírito. Então Deus fez o espírito para dominar todo o ser humano. Quando Deus fala comigo e com você, Ele fala com o nosso espírito. Por isso que a Bíblia vai dizer em Gênesis que quando Ele falava com Adão, Adão entendia, Adão compartilhava daquilo que o Senhor falava, porque o Senhor falava ao seu espírito.
Amém? Quando uma pessoa ainda não conhece Jesus, esse espírito, ele está adormecido, ele está morto, ele está inerte, ele não tem nenhum tipo de atuação na vida daquela pessoa, no sentido de que ela não consegue discernir as coisas espirituais. Certo? O problema é que por causa do pecado, o que vai acontecer com o homem? Passa para o próximo, por favor. Esse aqui é o tabernáculo de Deus, né? Que Deus fez o homem para que ele pudesse habitar no homem. Amém? Então é por isso que Deus fez o homem espírito, alma e corpo. Passa para o próximo agora. Isso, pode passar para o próximo. O outro. Que tem o outro. Depois desse. Esse. Isso mesmo. Então, quando uma pessoa está sem Cristo, o que acontece com a vida dela? Isso aqui, ó. E aí, o que passa a dominar a vida dela? A alma. E é por isso que ela se inclina para as coisas da carne. É por isso que ela se inclina para fazer aquilo que aborrece a Deus. É por isso que ela deseja fazer tudo aquilo que o mundo diz que é bom, mas que Deus, através da sua palavra, diz que não o agrada. É por causa disso, porque o que está dominando a vida da pessoa é a sua alma e não o seu espírito. Agora, pastor, então tudo bem, agora eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus. Então o que acontece com o seu espírito? Ele é vivificado. O Espírito de Deus habita em você agora. E ele tem total acesso e comunhão com o seu espírito. Mas existe um problema. A sua alma está marcada, a sua alma está ferida. Com o quê? Com as dores do seu passado, com as experiências ruins que você teve até então, com as situações da vida que fizeram com que você não fosse aquilo que Deus te criou para ser. Então a sua alma está despedaçada. Com o quê? Com muitos sentimentos e emoções. Eu vou citar rapidamente alguns deles. Por exemplo, sentimento de rejeição. Sentimento de abandono. Sentimento de culpa. Sentimento de não pertencer. Tudo isso são sentimentos que residem na nossa alma, que nos fazem ter emoções erradas e que nos levam a ter atitudes contrárias à da palavra de Deus. Pastor, exemplifica tudo isso que você está falando. Eu vou te dar um exemplo. Geralmente as pessoas que têm problemas com seus pais na sua infância, problemas de abandono, de rejeição, de ter sido abusado, de ter sido trocado, de não ter tido a devida importância na vida de um pai, de uma mãe, eles vão levar para a vida adulta todo aquele sentimento que eles tiveram enquanto eram crianças. Então aí, por exemplo, uma mulher que foi abandonada pelo seu pai, ela cresceu e ela acha que está tudo bem aqui dentro. Só que aí ela vai para dentro de um casamento.
E ela começa a esperar, ter a expectativa de que agora aquele marido vai suprir no seu coração aquela carência de abandono que ela teve lá na infância. Mas aí eu te pergunto nessa manhã, o marido tem condições de suprir isso? Não. Aí é a hora que o casamento não dá certo. Vai tudo por água abaixo. Por quê? Porque coloca no outro uma expectativa errada. De querer preencher aqui dentro um vazio que foi gerado lá atrás. Lá no seu passado. Então nessa manhã, Deus te trouxe aqui para fazer algo muito precioso. O agir de Deus, o trabalhar de Deus, ele não é muitas vezes confortável, porque ele vai mexer com a nossa estrutura. Como assim, pastora? Imagina você vai tendo muitas experiências na sua infância, na sua adolescência, e você vai ter que aprender a conviver com essa dor que está aí dentro. E aí o que você começa a fazer com essa dor? Você começa a mascarar ela. Porque você não quer continuar sentindo essa dor. Você não quer continuar sendo machucado por essa dor. Então o que você faz? Você tem um mecanismo de defesa da sua mente. A sua mente começa a falar para você assim: vamos camuflar essa dor para que você ache que está tudo bem. E aí você começa a dizer: não, aquelas coisas lá eu já superei. E aí agora você é uma pessoa super feliz. As pessoas que estão à sua volta dão risada. Porque você é uma pessoa que gosta de fazer todo mundo rir, gosta de fazer todo mundo ficar feliz ao seu lado. A sua mente está querendo negar dentro de você que essa dor existe. Mas ela continua aí. A sua mente também, ela tem um outro, esse é o primeiro mecanismo de defesa da sua mente, a negação. De você achar que está tudo bem. E aí você camufla, você esconde, mas a dor continua aí. O segundo mecanismo de defesa da sua mente é a projeção. Que foi aquilo que eu acabei de falar da mulher projetando no marido algo que ela deveria ter recebido lá na sua infância. Então a gente faz muito isso com as pessoas que estão à nossa volta. A gente quer cobrar das pessoas uma felicidade, uma satisfação que nós deveríamos ter tido e que não tivemos. E aí a gente repassa isso para quem está ao nosso lado. Para o nosso filho. A gente faz do filho a motivação da vida. A gente faz de alguma coisa, a gente projeta naquilo a satisfação do nosso coração. É por isso que você vê muita gente falando assim: eu vou ser feliz quando eu for um homem de sucesso. Essa pessoa está pegando um vazio que ela tem lá do passado e projetando em algo que ela acha que vai preencher esse vazio, mas que não vai. Outro mecanismo de defesa da mente é quando você foi ferido numa área. Por exemplo, você foi rejeitado pelos seus pais, pela sua família de origem. E aí agora você quer ser aceito. Todo mundo que está ao teu redor, você tem uma necessidade imensa de que as pessoas te aprovem. De que as pessoas digam que você é maravilhoso, maravilhosa. Porque senão você não se sente bem. Um dia, eu estava compartilhando esses dias com a pastora Lu. Eu estava orando.
E eu estava dizendo, ai Deus, por que, Senhor? Eu me sinto assim quando eu estou com as pessoas, porque apesar de muita gente achar que não, eu sou extremamente tímida em relacionamentos interpessoais. Eu sou boa aqui, ó, com o microfone na mão. Vocês aí, eu aqui. Mas se eu tiver que conversar tete a tete com alguém, ainda mais que eu não conheço, eu tenho que me esforçar muito para fazer isso. Estranho, né? Mas é assim. E aí um dia eu estava orando e falando assim com Deus e nas minhas lamúrias. De repente Deus fala comigo assim, ei, menina, sua tonta. Quase que ele falou assim. Quem disse para você que todo mundo tem que gostar de você? Quem disse para você que você tem que ser amado por todo mundo? Você não pode controlar o que as pessoas sentem por você. Foi isso que Deus falou. Você não pode controlar o que as pessoas sentem por você. E aí ele disse, vai ter gente que vai te achar chata, vai ter gente que vai te achar arrogante, insuportável, sem graça, um monte de coisas. Mas mais vale aquilo que eu penso sobre você. O amor que eu tenho pela sua vida. O mais importante é isso. Amém? Então aí voltando para aquele exemplo que eu estava dando, a pessoa ela não se sente aceita. E aí agora ela quer pertencer, ela quer se sentir bem. E aí o que ela faz? Ela começa a querer agradar todo mundo à sua volta. Mas será que isso é saudável? Não. Emocionalmente falando, não. Por quê? Porque a motivação que está levando ela a fazer aquilo não é o amor que foi pregado, ministrado ontem aqui, o amor de Cristo. Mas o que está motivando ela a querer agradar as pessoas é ela querer se sentir aceita, é ela querer se sentir acolhida, celebrada. Então, se o nome dela não aparecer para ela, ó. Então, se algo que ela fez não foi notado, ela se sente frustrada, abatida. Vocês estão percebendo o quanto que as emoções afetam diretamente a nossa vida todos os dias? Todos os dias. E é por isso que nós precisamos da cura do nosso interior, que vem através do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, amados? Porque a maioria de nós carrega aqui dentro algo chamado ressentimento. E o que é o ressentimento? É você ficar sentindo várias vezes a mesma dor. A gente quer esconder, a gente quer camuflar, a gente quer dar uma maquiada no que está aqui dentro. Porém Deus, Ele sabe exatamente o que passa no nosso interior. Ele sabe das vezes em que fomos traídos, machucados. Ele sabe das tragédias que sobrevieram na nossa vida. Ele sabe de situações que nós passamos e que até perguntamos, Deus, aonde tu estavas enquanto eu passava por isso? Ele sabe. Ele conhece. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a solução para tudo isso que eu falei até agora, só existe uma solução.
para tudo isso que eu falei até agora, nós conhecermos o poder da cruz na nossa vida. Porque esse ressentimento, ele só é curado quando a gente decide perdoar. E o perdão, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é um sentimento. Se eu ficar esperando sentir vontade de perdoar o que me afrontou, o que me acusou, o que me traiu, eu não vou perdoar jamais. Por quê? Porque nós, como seres humanos, somos maus. E o que nós queremos é estar numa posição de querer vingança. Porque nós queremos que o outro sinta aquilo que ele nos causou. E quando eu perdoo, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo mão deste direito. Eu estou abrindo mão de ter direito. É por isso que eu não posso ficar esperando vontade, sentir vontade de perdoar alguém. Porque se eu ficar esperando por isso, eu jamais poderei fazê-lo. E a cruz, o poder da cruz é isso. Porque eu só posso perdoar alguém quando eu entendo que eu fui perdoado. Eu só consigo perdoar alguém quando eu compreendo que eu ofendia a Deus com o meu modo de pensar, com o meu modo de agir. E mesmo Ele tendo o direito de derramar sobre mim a sua ira, Ele abriu mão desse direito lá na cruz. E Ele se fez maldição por mim, porque aqueles cravos eram para ser nossos. Aquela coroa de espinhos cravadas na nossa cabeça. Nós é que estávamos numa condição de inimigos de Deus, de amaldiçoados por causa dos nossos pecados e transgressões. Pastora, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca prostituí. Amados, orgulho também é pecado, soberba também é pecado, mentira também é pecado. E você já viu algum soberbo reconhecer, algum orgulhoso reconhecer, algum mentiroso por si mesmo, por ele mesmo, sem a ajuda do Espírito, reconhecer isso? Então, com certeza, se cumpre em nós o que diz a palavra de Deus em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós, sem exceção nenhuma, precisamos do poder da cruz na nossa vida. Então nós só conseguimos perdoar alguém quando nós compreendemos que fomos perdoados por Deus. Você consegue compreender a dimensão disso? Você estava com a sua sentença marcada para ser executada. Qual é a sua sentença? Eternamente num lago de fogo e de enxofre. E de repente Jesus, por tudo aquilo que Ele passa na cruz, Ele vai dar um grito. E o grito da sentença é: está consumado. Quando Ele dá esse grito, Ele nos dá a oportunidade de rasgar aquela sentença de morte. De não termos mais sobre nós essa condenação. Então, amados, a cruz vazia é o maior milagre da humanidade.
A cruz vazia é a única coisa que pode reconciliar o homem com Deus e consigo mesmo. A cruz vazia é a única coisa que pode trazer paz para essa dor que lateja todos os dias aí dentro do seu coração. E que só você e Deus sabe o tanto que dói. É a cruz. É a cruz de Jesus. Tudo que Ele passou por mim e por você lá. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Todos nós precisamos de cura interior. Todos nós. Sabe por quê? Sabe quais são os sintomas que alguém precisa de cura interior? Ela não tem constância. Ela é uma pessoa irada, agressiva. Ela é uma pessoa amargurada. É uma pessoa que reclama. É uma pessoa que não consegue ver o outro como alguém que é coigual a ela. Uma pessoa que precisa de cura interior é aquela pessoa que acha que as pessoas sempre estão devendo ela. Em todos os aspectos. Então todos nós precisamos de cura interior todos os dias, não é uma vez. O que vai acontecer aqui é o início de um processo. Porque a cura interior é todos os dias. Todos os dias, quando se cumpre a palavra de Deus que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você quer alívio? Sabe por que as pessoas chegam ao ápice do suicídio? Porque elas querem alívio. Ah, se essas pessoas se rendessem à cruz. A cruz é o poder que traz cura sobre os nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Palavras que machucaram profundamente o seu coração. Despedaçaram a sua alma. A cruz tem o poder de restaurar. Porque enquanto o que você ouviu te despedaçou, Jesus agora fala que você é filho. E você é um filho amado. E você é aceito por Ele. Você pode se achegar a Ele. E se assentar na mesa com Ele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pessoas que foram abusadas sexualmente na sua infância, na sua adolescência, tem dentro de si um sentimento de asco, de nojo, de revolta. Por que tiveram que fazer isso comigo? Tudo isso, amados, é resultado do pecado que no mundo está. Mas o precioso sangue de Jesus, Ele tem o poder de tornar novas em você todas as coisas. De passar do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. E de restaurar tudo isso que está aí dentro. Em nome de Jesus. Deus é poderoso para isso. Pessoas que foram traídas. A dor da traição não é fácil. Mas sabe do que? Jesus passou por ela. E é por isso que Ele pode dizer: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Eu não vencerei, eu já venci. Porque Jesus já venceu. É que você também pode vencer através dele.
Amém. Glória a Deus. As dores do nosso passado, quando a gente aceita a cruz, elas não podem mais seguir conosco. Elas não conseguem mais seguir conosco. Porque a cruz se torna um marco na nossa vida. E a nossa vida já não é mais a mesma. Amém? Glória a Deus.